A paz do Senhor para todos. Eu sou a pastora Esther, da Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo, em Planaltina, Goiás, sob a liderança do pastor Fernando Rodrigues. Amados e queridos irmãos e ouvintes da Palavra do Senhor, através do nosso projeto de leitura bíblica diária. Hoje, meditaremos no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Começamos este capítulo com a justificativa do apóstolo Pedro por ter comunhão com os gentios e ter comido com eles. Havia na igreja da Judéia aqueles que eram da circuncisão. Tratava-se de judeus cristãos que ainda não haviam compreendido a relação entre a lei e a graça, entre judeus e gentios e entre Israel e a igreja. A estes, Pedro expôs-lhes tudo o que aconteceu, desde a sua visão até batizar Cornélio, os seus parentes e amigos íntimos. Pedro relatou acerca do arrebatamento dos sentidos, a visão que teve quando estava em Jope. Ele via um vaso como lençol que descia do céu e animais da terra, quadrúpedes e feras e répteis e aves do céu. E há uma voz que lhe dizia para que matasse e comesse. Pelo que ele respondeu que nunca havia comido coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz: não faças tu comum ao que Deus purificou. E chegando os varões que Cornélio havia enviado para que o procurasse, e o Espírito disse para que os acompanhasse. Pedro falou também como Cornélio e aqueles que estavam em sua casa receberam as palavras para a salvação dele e de toda a sua casa. Quando ele resumiu a história da vida, morte e ressurreição de Cristo, e caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra, se lembrou do que Cristo havia dito: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Atos, capítulo 1, versículo 5. João Batista também, quando pregava no deserto da Judéia, ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão, para por eles serem batizados. Já se referia que ele batizava com água para a remissão dos pecados. Mas após ele viria aquele, ou seja, Jesus Cristo, que iria batizá-los com o Espírito Santo. Isso se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 11. E nesta questão, o apóstolo Paulo assevera em sua carta aos Gálatas, no capítulo 3, versículo 2, quando pergunta aos mesmos se receberam o Espírito foi por obras da lei ou pelo ouvir com fé a palavra. Em relação à visão, Deus estava mostrando a Pedro que a nenhum homem fosse chamado comum ou imundo. E outra vez aqui citamos o que está escrito na carta do apóstolo Paulo
aos Gálatas, no capítulo 3, o versículo 28, que diz: não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher. Deus estava levantando um novo povo, independente de sua origem, sexo ou status social. E vimos no versículo 18, do capítulo 11 do livro dos Atos dos Apóstolos, que os que eram da circuncisão glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até aos gentios Deus deu o arrependimento para a vida. A partir do versículo 19, vemos a expansão do Evangelho de Jesus à cidade de Antioquia. Narra-nos o escritor que os cristãos que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia. Uma árdua caminhada de mais de 500 quilômetros. E nessa caminhada, eles não anunciaram a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. A Bíblia narra que havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Isso está no versículo 20. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Versículo 21. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram então para Antioquia a Barnabé, que era um servo do Senhor, homem de bem e cheio do Espírito e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Isso está no versículo 24. E posteriormente, Barnabé buscou Saulo, que estava em Tarso, para a realização da obra naquele lugar. E pelo período de 1 ano, se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Versículo 26. Naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. Dentre estes profetas, um deles, por nome Ágabo, profetizou acerca de uma grande fome que haveria de acontecer em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César, imperador romano, pelo que os discípulos determinaram mandar socorro aos irmãos que haviam na Judéia, o que eles com efeito fizeram, enviando aos anciãos por mão de Barnabé e Saulo. No versículo 29, temos um parâmetro para a oferta nos dias de hoje, cada um conforme o que pudesse. Diferente do início da igreja em Jerusalém, descrito em Atos capítulo 2, versículo 45, que diz: e vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Assim, queridos, encerramos este capítulo com estes 3 temas aqui discorridos. Que o Senhor vos abençoe. A paz do Senhor.